Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui novamente, onde nós podemos ter esse tempo em dividir um pouco mais da palavra do Senhor e aprender o que Ele tem aqui a nos ensinar na sua palavra, nas Santas Escrituras. Mas antes de iniciar esse nosso tempo, vamos iniciar então com uma oração. Vamos falar com o nosso Pai. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sempre nos acompanha. Obrigado pela Tua presença que é constante em nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, pelo Seu sacrifício ali na cruz e o selo do Espírito Santo que nos dá essa garantia de salvação. Obrigado, Senhor Deus, pela fé que o Senhor sempre fortalece a nossa vida. E obrigado pela certeza de salvação que o Senhor também nos concede. Que o Senhor esteja abençoando esse período que nós vamos ter aqui de estudo da Sua palavra, que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações para compreender aquilo que o Senhor quer comunicar com a gente. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então, hoje eu gostaria de trazer uma breve palavra escatológica. Então, nós vamos estudar aqui sobre o som da trombeta. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui na Bíblia, vendo um pouco sobre o som da trombeta e ver essa palavra escatológica que Deus ele revelou para nós. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, nós estamos esperando um dia, e isso pode acontecer a qualquer momento, ouvir dos céus o som da trombeta de Deus, que também é chamado de a última trombeta. E nós estamos ansiosos esperando ouvir este som, porque quando ouvirmos esse som, acontecerá o arrebatamento da igreja e nós seremos arrebatados ao encontro de Jesus lá nos ares e não passaremos aqui pelo período de tribulação, onde terá a manifestação do anticristo, a manifestação do falso profeta, a manifestação da marca da besta e tudo isso, essas coisas ruins acontecerão aqui na terra. E graças a Deus nós seremos livres deste período. Mas depois de 7 anos de tribulação aqui na terra, onde muitas pessoas ali estarão sofrendo, mas haverá oportunidade de salvação, depois de 7 anos, nós, juntamente com Jesus Cristo, retornaremos aqui para a terra e reinaremos com Ele durante 1000 anos, que é chamado de reino milenar, onde Satanás será aprisionado. Não haverá, durante esses 1000 anos, a manifestação de Satanás, os seus trabalhos, isso não haverá, porque ele estará aprisionado durante 1000 anos. E nós estaremos com Cristo como corregentes do reino. Jesus Cristo estará reinando sobre esse mundo inteiro. E nós, como Igreja de Jesus Cristo, estaremos auxiliando o nosso Rei neste reino milenar aqui na terra. Meus irmãos, o som da trombeta marca para nós as bênçãos futuras que nós usufruiremos com Cristo. Isso é uma palavra de consolo aos nossos corações, porque tudo isto acontecerá ao som da trombeta. E nós vamos analisar um pouco aqui na Bíblia sobre o som da trombeta e especificamente falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja. É o primeiro evento escatológico que nós, como Igreja de Jesus Cristo, estamos esperando. Então, o primeiro evento escatológico é o som da trombeta, é o arrebatamento da igreja. Logo depois disso, vem toda a série que a Bíblia revela, Daniel, Apocalipse, revela o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. E falando, meus irmãos, um pouco mais sobre o som da trombeta, toda vez que nós vemos na Bíblia, quando a trombeta ela é tocada, ela está fazendo convocação de uma multidão. Então, toda vez que uma sirene, uma trombeta é tocada, é porque está convocando a multidão para fazer alguma coisa, seja para a partida, seja para reunir, mas sempre é uma convocação. Por exemplo, quando numa escola toca a sirene, está convocando toda a criançada para o tempo do recreio ou porque terminou as aulas. Às vezes, quando uma sirene também é tocada, é porque está anunciando incêndio. Então, está convocando todas as pessoas daquela escola a se retirarem dali, porque está acontecendo algum incêndio. Então, perceba bem, a sirene, quando toca, está convocando as pessoas.
E a mesma coisa na trombeta. O som da trombeta que nós vemos aqui na Bíblia sempre é convocando as pessoas para a partida ou para fazer alguma coisa. E nós veremos aqui na Bíblia 3 sons de trombeta. Primeiro, a nação de Israel. Nós vamos ver que eles ouviram o som da trombeta. E a gente vai ver sempre ali a convocação. Ao ouvir o som da trombeta, eles foram convocados para fazer alguma coisa. Olha só, Êxodo, capítulo 19, versículos 16 a 19, vai nos mostrar, esses versos irá nos mostrar, que a nação de Israel, lá no Monte Sinai, eles ouviram o som da trombeta. Sempre lembrando, quando eles saíram da terra do Egito, eles caminharam ali pelo deserto, atravessaram o Mar Vermelho, caminharam pelo deserto, até chegarem ao Monte Sinai, eles estavam andando de um jeito que a gente pode dizer de uma maneira desorganizada. Só que quando chegaram no Monte Sinai, Deus organizou esta nação. Deu para eles o tabernáculo, deu para eles a lei, começou a organizar até as posições como eles deveriam caminhar pelo deserto. Com um tabernáculo, cada lado do tabernáculo deveriam ficar ali 3 tribos habitando ali do lado do tabernáculo. Então eles sempre estavam agora caminhando a partir do Sinai de uma maneira organizada. Só que interessante notar, quando eles chegaram ali no Monte Sinai, eles iriam ter um encontro com Deus. E ao som da trombeta, eles foram convocados para ter esse encontro com Deus. Olha só o que diz Êxodo, capítulo 19, versículos 16 a 19, dizem assim: Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta. Perceba bem o som que eles ouviram lá no Monte Sinai. E muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava ali no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro com Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte do Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhes respondia no trovão. Olha só, meus irmãos, o som da trombeta foi uma convocação chamando a nação de Israel a se aproximar do Monte Sinai, porque Deus estava se revelando ali naquele monte, iria se comunicar com o povo. Então, note bem, toda vez que a trombeta é tocada, está fazendo uma convocação, convocando o povo a se aproximar agora de Deus. E foi o primeiro som da trombeta que a nação de Israel, eles escutaram ali no Monte Sinai, tendo essa convocação de se aproximar mais com Deus. Isso aqui nós temos uma figura do arrebatamento da igreja. Ao som da trombeta, nós seremos convocados ao encontro com Deus nos ares. E aqui a nação de Israel já está prefigurando o que vai acontecer também com a igreja no dia do arrebatamento. Mas a nação de Israel, eles tiveram outras trombetas também. E é o que eu gostaria também de ler para os irmãos. Olha só Números, capítulo 10, um pouco mais para frente na Bíblia, Números capítulo 10. Eu lerei aqui os versículos 1 até o 3. E vai nos falar sobre a trombeta que a nação de Israel tocava para a partida do Monte Sinai e toda a caminhada deles ali pelo deserto. Então agora eles já ganharam ali no Monte Sinai tudo o que Deus tinha que ter dado para eles. Ali eles ganharam o tabernáculo, ali eles ganharam todos os sistemas de lei, ali eles ganharam todos os utensílios que existiam no tabernáculo. Deus organizou esta nação ali no Monte Sinai. Mas chegou a hora da partida, eles não deveriam ficar apenas ali no Monte Sinai, eles tinham que chegar até a terra de Canaã. Foi a terra que Deus tinha prometido para os seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó, os seus 12 filhos, prometeu essa terra para a nação de Israel. Então eles não deveriam ficar ali apenas no Sinai, mas eles deveriam continuar a sua jornada pelo deserto até chegar à terra que emana leite e mel, que é a terra de Canaã.
E para acontecer essa partida, lembrando que a nação de Israel, eles desceram para o Egito como uma família pequena. Foi ali através de José, que foi vendido como escravo para o Egito, foi uma família pequena de mais ou menos 70 pessoas que desceram para o Egito. Só que eles saíram do Egito não como uma família pequena, mas como um grande povo, uma grande nação. E agora, a caminho da terra de Canaã. E para eles entrarem na terra de Canaã, para eles continuarem partida, Deus deu para eles mais outro utensílio. Pediu para eles construir 2 trombetas. Toda vez que essa trombeta fosse tocada, era a convocação de toda a nação de Israel para a partida. Então eles não deveriam ficar ali no deserto, no local só, mas eles eram convocados a partir para ir para a casa que Deus já tinha escolhido para eles, que era a terra de Canaã. E olha só o que diz aqui em Números, capítulo 10, versículos 1 até o 3. Vai falar sobre essas 2 trombetas de prata. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para tocares, convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Então, olha só, meus irmãos, o relato dessas 2 trombetas de prata. E sabe quem tocava essas trombetas de prata? Eram os sacerdotes. Olha só o versículo 8 que diz aqui: Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Então, os sacerdotes tinham a responsabilidade de convocar a partida da nação. Então, ele estava ali no deserto, toda vez que o sacerdote tocava a trombeta, ele estava convocando toda a nação a partir. Então, era assim que a nação de Israel caminhava pelo deserto. Ao toque da trombeta, é hora da partida. Meus irmãos, perceba se isso não está exemplificando, se não está figurando o arrebatamento da igreja. E aí nós vamos ver esses versículos também, o som da trombeta que a igreja ouvirá. Mas isso aqui já é um exemplo da partida da igreja. Ao toque da trombeta, Jesus Cristo estará convocando o seu povo espalhado pelo mundo, que é a sua igreja, para a partida, sair daqui do deserto para ir para a casa celestial, a nova Jerusalém. E aqui, olhando para Israel, nós vemos o primeiro toque da trombeta, que exemplifica o arrebatamento também da igreja. Mas o segundo toque da trombeta, mais especificamente falando agora da igreja e o som que a igreja ouvirá. A igreja, ela está espalhada pelo mundo. Então, existem crentes espalhados por toda parte do mundo. E ao ouvir o som da trombeta, onde Jesus Cristo tocará a trombeta, ele estará convocando todas as pessoas que creram no seu nome, que estão espalhadas por esse mundo, para o encontro de Jesus Cristo nos ares. Ao toque da trombeta, o seu povo é convocado para o encontro com Deus. E nós, meus irmãos, estamos aguardando ouvir este som. Nós estamos aguardando este dia, onde nós ouviremos esse som e nos encontraremos com Jesus Cristo nos ares. Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e aqui nós temos essa referência do som da trombeta de Deus, que a igreja ouvirá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu lerei aqui os versículos 16 e 17. Diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, olha só, Jesus Cristo mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, que lindos versículos nós temos aqui na palavra de Deus, que animam o nosso coração, sabendo que a nossa pátria não está aqui, mas a nossa pátria é o céu. Um dia nós ouviremos esse som da trombeta para o encontro de Jesus Cristo nos ares. Note bem, o próprio Jesus tocará a trombeta de Deus
e nós nos reuniremos com ele lá nos ares. Os que já morreram em Cristo serão ressuscitados com corpos glorificados. Nós que estivermos vivos na vinda de Jesus, nós teremos o nosso corpo transformado, um corpo de glória idêntico ao de Jesus quando ele ressuscitou. Então nós podemos lembrar ali o que aconteceu com Jesus quando ele ressuscitou. Seus discípulos, uma certa situação, estavam ali dentro de uma casa, tudo fechado. De repente, Jesus Cristo aparece ali. É como se fosse que ele atravessou a parede, mas de repente ele aparece ali. Meus irmãos, nosso corpo será desta maneira como o de Jesus Cristo ressuscitado. Um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo não mais afetado pelo pecado, um corpo que não vai envelhecer e não vai receber nenhum tipo de doença. É um corpo glorificado que Deus ele preparará para nós. Essa é a transformação que nós teremos. E assim, nós encontraremos Jesus Cristo nos ares. É interessante notar alguma semelhança da trombeta de Israel com a trombeta que nós, a igreja, ouvirá no dia do arrebatamento. A trombeta de Israel era para ser tocada por um sacerdote. Então nós vemos ali, os filhos de Arão é quem tocarão a trombeta e a nação de Israel partirá. Então o sacerdote deveria tocar. E nós vemos que a trombeta de Deus, quem tocará será o nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. É ele quem tocará a trombeta para nos convocar à sua presença. Então nós vemos essa semelhança. Outra coisa também, quando o sacerdote de Israel, lá no Antigo Testamento, tocava a trombeta, todo o povo se reunia ali no tabernáculo, antes da partida. E nós vemos aqui que quando Jesus Cristo tocar a sua trombeta, a trombeta de Deus, nós também estaremos no tabernáculo, não no terrestre, mas o que a Bíblia chama, e Hebreus chama, o verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo celestial, que é uma figura do céu. O tabernáculo terrestre é uma figura do verdadeiro, que é o nosso lar celestial. E quando Jesus tocar, nós também iremos para o tabernáculo, mas a nossa morada celestial nos céus. Meus irmãos, e aqui nós vemos essa referência sobre a trombeta de Deus. Mas ainda falando da trombeta do arrebatamento, 1 Coríntios capítulo 15, ela recebe um outro nome. Essa mesma trombeta recebe um outro nome. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, eu lerei aqui o versículo 52. E nesse capítulo 15, Paulo ele se dedica todo o capítulo para falar sobre a ressurreição. E aqui ele vai mostrar o arrebatamento da igreja. E olha só o que ele diz no versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Olha só o nome que ela recebe aqui. Lá em Tessalonicenses, ela é chamada de a trombeta de Deus. Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 15, ela é chamada de a última trombeta. E olha só, vou ler de novo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Meus irmãos, ao toque da última trombeta, ao toque da trombeta de Deus, num piscar de olhos, imediatamente, nós seremos transformados, os mortos serão ressuscitados e nós encontraremos com Jesus Cristo nos ares. A última trombeta ou a trombeta de Deus. É importante salientar, para não confundir no estudo de escatologia, essa trombeta do arrebatamento que é chamada trombeta de Deus ou a última trombeta, não confundir com as trombetas do Apocalipse. Nós vemos ali no livro de Apocalipse 7 trombetas e algumas pessoas fazem confusão ali assemelhando a 7ª trombeta com a última trombeta. Meus irmãos, mas aqui são trombetas diferentes. Não é por causa do nome que nós devemos associar essas trombetas. Então são trombetas diferentes. A trombeta de Deus ou a última trombeta é a trombeta que será tocada para o arrebatamento da igreja. E não tem nada a ver com a trombeta do Apocalipse ou a 7ª trombeta do Apocalipse. Nós podemos ver aqui diferenças significativas nessas trombetas. Por exemplo, a trombeta de Deus, ou também chamado de a última trombeta, ela será tocada antes da tribulação. Então perceba bem, a trombeta de Deus, a trombeta do arrebatamento é antes da tribulação.
Já a 7ª trombeta do Apocalipse, ela será tocada durante a tribulação. Então, tempos diferentes elas serão tocadas. Outra diferença também. A trombeta do arrebatamento, a trombeta de Deus, ou também chamada de a última trombeta, ela é tocada para reunir a igreja no céu. Já a 7ª trombeta do Apocalipse, ela é tocada para derramar a ira de Deus sobre a terra. Então, quando você lê o livro de Apocalipse, sempre vai perceber, quando um dos selos é aberto, quando uma das taças é derramada, ou quando uma das trombetas é tocada, você pode perceber que alguma coisa de ruim acontece aqui na terra. É o derramamento da ira de Deus aqui na terra. Então perceba bem, a trombeta do arrebatamento é tocada para reunir a igreja no céu. E a 7ª trombeta do Apocalipse é para derramar a ira de Deus sobre a terra. Uma outra diferença significativa dessa trombeta é que a trombeta de Deus, ou também chamado de a última trombeta, ela será tocada por Jesus Cristo. Já a 7ª trombeta do Apocalipse, ela será tocada por um anjo. Perceba que são pessoas diferentes que estarão tocando trombetas diferentes também. Então não devemos confundir. Trombeta de Deus, chamado também de a última trombeta, é a trombeta do arrebatamento da igreja. Diferente da 7ª trombeta que está no livro do Apocalipse, que não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, mas sim em derramar a ira de Deus aqui sobre a terra. Então, para a gente ficar bem salientado sobre as diferenças dessas trombetas. Mas falando, ainda meus irmãos, sobre um último som da trombeta. E aqui nós vamos ver, João, ele ouviu o som da trombeta. Abra a sua Bíblia, se você estiver acompanhando, Apocalipse capítulo 4. E aqui nós vamos ver também, meus irmãos, uma representação do arrebatamento da igreja. Nesses versículos que nós vamos ver que João, ele provou antecipadamente o evento do arrebatamento da igreja. Olha só o que diz aqui no capítulo 4, versículos 1 e 2, dizem assim: Depois dessas coisas, olhei, e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Meus irmãos, estes versos que João, ele provou, que ele escreveu, ele relatou, está exemplificando o arrebatamento da igreja. E aqui nós vemos o que ele ouviu. Ele ouviu a voz de Deus e o texto fala como o som de trombeta. Olha só a figura da trombeta sendo mostrada aqui como som de trombeta, dizendo: sobe para aqui. E foi aí que ele subiu e teve toda a visão escatológica e tudo aquilo que ele escreveu a partir aqui do capítulo 4 para frente. Tudo aquilo que ele viu diante de Deus, ele começou a escrever e começou a relatar aqui. O som da trombeta. Ao som da trombeta, ele subiu para o céu. E aqui nós temos um exemplo do arrebatamento da igreja. Está simbolizando, nesses versículos, o arrebatamento da igreja. A igreja está sendo representada aqui pelo apóstolo João. Quando ouviu o som da trombeta, subiu para o céu. Outra coisa interessante de notar é no versículo 2. Olha só como ele começa. Depois que ele ouviu o som da trombeta, a voz de Deus chamando ele para o céu, olha só como começa o versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito. Perceba que quando nós lemos ao som da trombeta, lá em 1 Coríntios capítulo 15, o arrebatamento da igreja será num piscar de olhos. Será algo muito rápido, num abrir e fechar de olhos. É o que ele está falando aqui. Imediatamente. Foi assim, ó, rapidinho eu me encontrei lá no céu com Jesus Cristo, vi o trono de Deus. E assim, meus irmãos, será o arrebatamento da igreja. Assim será a nossa reunião com Cristo nos ares. E aqui nós vemos hoje o som da trombeta. É o som que nós, como igrejas de Jesus Cristo, nós estamos esperando ouvir. E quando ouvirmos,
nós sabemos que só bênçãos nós receberemos. Seremos livres aqui do período da tribulação, encontraremos o nosso mestre lá nos ares, não passaremos por juízo para condenação, voltaremos com Jesus aqui para a terra e reinaremos com ele durante 1000 anos. E depois desse 1000 anos de reinado, nós entraremos no que é chamado de estado eterno, onde haverá nova criação, novo céu, nova terra, e nós estaremos com Deus e com Jesus Cristo para toda a eternidade, longe de toda a presença do mal e do pecado. Nós estamos simplesmente, neste momento, esperando o som da trombeta, que é o som da convocação do seu povo para o céu. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pela sua palavra e por essa tão grande esperança que nós temos, que a sua palavra nos garante, que ao ouvir o som da trombeta, nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado por essa esperança, que o Senhor esteja confortando, consolando e fortalecendo, Senhor Deus, também a nossa fé. Conforte os corações daqueles que perderam seus entes queridos, mas dê a certeza para eles que um dia esses entes queridos também irão ser ressuscitados no dia do arrebatamento e que o Senhor conforte assim, console os seus corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, que Deus esteja abençoando cada um de vocês e que os irmãos continuem nos acompanhando em nossos próximos estudos.